Olá, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos cobrir a leitura da breve explicação sobre o livro de Mórmon e também de 1º Nefe, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Espero que você possa aprender alguma coisa enquanto nós lemos e comentamos esses trechos do livro de Mórmon. Então, primeiramente, como sempre, eu vou fazer a leitura, primeiro da breve explicação sobre o livro de Mórmon, depois alguns comentários e logo após, então, a segunda parte do nosso episódio de hoje, que é 1º Nefe 1, do versículo 1 ao versículo 4. Faço a leitura e depois alguns comentários, para que nós possamos aprender algumas lições desses trechos especiais do livro de Mórmon. Então vamos começar pela primeira parte, que é a breve explicação sobre o livro de Mórmon. Breve explicação sobre o livro de Mórmon. O livro de Mórmon é um registro sagrado de povos da América Antiga e foi gravado em placas de metal. As fontes às quais esse registro foi compilado incluem o seguinte: 1. As placas de Nefe, que eram de dois tipos, as placas menores e as placas maiores. As primeiras eram mais particularmente dedicadas a assuntos espirituais e ao ministério e aos ensinamentos dos profetas, enquanto que as últimas continham em sua maior parte a história secular dos povos em questão. Desde o tempo de Mosias, entretanto, as placas maiores passaram também a incluir assuntos de grande importância espiritual. 2. As placas de Mórmon, que contém um resumo das placas maiores de Nefe, feito por Mórmon, com diversos comentários. Essas placas também contêm a continuação da história escrita por Mórmon e adições feitas por seu filho Moroni. 3. As placas de Éter, que contém a história dos Jareditas. Esse registro foi resumido por Moroni, que inseriu comentários próprios e incorporou o registro à história geral, sob o título de Livro de Éter. 4. As placas de Latão. Trazidas de Jerusalém pelo povo de Leí em 600 a.C., essas placas continham os 5 livros de Moisés e também o registro dos judeus, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá, e também as profecias dos santos profetas. Muitas citações de Isaías e de outros profetas bíblicos e não bíblicos que se encontram nessas placas aparecem no livro de Mórmon. O livro de Mórmon contém 15 partes ou divisões principais que, com exceção de uma, são chamadas livros, usualmente designados pelo nome de seu autor principal. A primeira parte, os primeiros 6 livros, terminando em Omni, é uma tradução das placas menores de Nefe. Entre os livros de Omni e Mosias há uma inserção chamada Palavras de Mórmon. Essa inserção liga o registro gravado nas placas menores ao resumo das placas maiores, feito por Mórmon. A parte mais longa, de Mosias até o fim do capítulo 7 de Mórmon, é a tradução do resumo das placas maiores de Nefe, feito por Mórmon. A parte final, do capítulo 8 de Mórmon ao fim do volume, foi gravada por Moroni, filho de Mórmon, o qual, após terminar o registro da vida de seu pai, fez um resumo do registro jaredita, chamado Livro de Éter, e posteriormente adicionou as partes conhecidas como o Livro de Moroni. Por volta do ano 421 d.C., Moroni, o último dos profetas historiadores nefitas, selou o registro sagrado e ocultou-o para o Senhor, para ser trazido à luz nos últimos dias, como foi predito pela voz de Deus por meio dos seus profetas antigos. Em 1823 d.C., esse mesmo Moroni, então um personagem ressurreto, visitou o profeta Joseph Smith e subsequentemente lhe entregou as placas gravadas. Com respeito a essa edição, a página de título original, que está imediatamente antes da página do índice, foi extraída das placas e faz parte do texto sagrado. Introduções escritas com fonte não grifada, como as que são em 1º Nefe, logo antes do capítulo 9 de Mosias, também são parte do texto sagrado. Introduções em itálico, como as que ocorrem nos cabeçalhos dos capítulos, não são originais do texto, mas sim auxílios de estudo acrescentados para a conveniência do leitor. Nas edições anteriores do livro de Mórmon, publicadas em inglês, perpetuaram-se alguns pequenos erros. Essa edição contém as correções consideradas apropriadas para que o material esteja em concordância com os manuscritos originais.
assim como com as primeiras edições publicadas pelo profeta Joseph Smith. Então esse é o trecho que fala sobre a breve explicação sobre o livro de Mórmon. Aqui fala então algumas informações importantes. Primeiro, que existiam 4 tipos de placas, né, no livro de Mórmon. Então as placas de Nefe, as placas de Mórmon, as placas de Éter e as placas de Latão. O livro de Mórmon também compreende 1000 anos de histórias. Então 1000 anos de história. É muito interessante ter isso em consideração. Então, 1000 anos de história, né? Perceba que é um livro particularmente pequeno, se nós formos imaginar que ele contém 1000 anos de história. Porque ele contém, na verdade, são resumos. Esses resumos que foram feitos especialmente por Mórmon, que teve o papel de compilar. E aqui tem um trecho do manual que diz assim, muitas pessoas serviram fazendo a manutenção dos registros ao longo da história dos nefitas e lamanitas, começando por Lehi e terminando mais de 1000 anos depois com o profeta e historiador Mórmon e seu filho Moroni. Mórmon foi guiado pelo Senhor para resumir os escritos desses profetas antigos e mais de 1000 anos de história de seu povo. Seu resumo foi registrado nas placas de Mórmon, também conhecidas como as placas de ouro. Após a morte de Mórmon, seu filho Moroni terminou o registro e as placas foram escondidas até serem dadas ao profeta Joseph Smith. Então aqui é muito interessante. Imagine só, Mórmon tinha 1000 anos de história e tinha muito conteúdo. E ele teve essa missão de compilar apenas as partes que eram da vontade do Senhor, as partes que seriam mais úteis para nós termos em nossos dias no livro de Mórmon. Como será que Mórmon fazia essa escolha do que era importante e do que não era importante para colocar no seu registro? Qual era o critério que Mórmon usava para poder definir? Imagina que ele tinha vários livros, né? Vários profetas, alguns que não estão hoje no livro de Mórmon, vários registros, histórias, relatos. Como que ele chegava à conclusão de decidir o que seria e o que não seria incluído no registro sagrado? Aqui em Mórmon 8 tem um trecho bem interessante que pode nos ajudar em relação a essa dúvida. Diz assim, eis que o Senhor me revelou coisas grandes e maravilhosas relativas ao que em breve acontecerá, no dia em que essas coisas forem reveladas entre vós. Eis que eu vos falo como se estivesseis presentes, e contudo não estáis. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras. Então aqui ele fala qual era o critério, que o Senhor mostrou para ele as coisas que eram mais importantes e que ele deveria incluir. O Senhor mostrou para ele, inclusive, as pessoas a quem receberiam esses registros. E ele diz que ele falava a nós como se estivesse presente, porque o Senhor tinha mostrado a ele. Uma lição interessante para nós tirar desse evento: Mórmon tinha muito conteúdo e tinha que definir o que realmente era importante a ser adicionado no livro. Em nossas vidas, normalmente, nós temos muitas coisas para serem feitas, como um todo. E a vida, ela é muito curta, ela é muito rápida. E, de fato, nós nunca vamos conseguir fazer tudo o que tem que ser feito ou o que precisa ser feito. De fato, nós nunca vamos cobrir todas as nossas responsabilidades como nós gostaríamos de fazer. Então, como definir o que realmente é prioridade em nossa vida? Eu tenho certeza que, seguindo esse padrão de Mórmon, como ele definiu o que era prioridade para colocar no livro de Mórmon, nós podemos seguir esse mesmo padrão para definir o que é prioridade para colocar na nossa vida, para colocar em nosso dia a dia. E o Senhor, assim como inspirou Mórmon e mostrou para ele aquilo que realmente era de maior valor, aquilo que era mais importante para que ele adicionasse no livro de Mórmon, da mesma forma o Senhor pode mostrar a cada um de nós aquilo que é mais importante adicionar na nossa vida. Então, que lição maravilhosa que podemos encontrar aqui na breve explicação do livro de Mórmon. 1000 anos de história que tiveram que ser resumidos, e o critério com que foi adicionado cada parte do livro de Mórmon, cada
frase, cada versículo, ele foi seguindo a orientação do Espírito. Que esse seja o mesmo critério que eu e você possamos usar quando tivermos que decidir entre o que vamos colocar, adicionar na nossa vida e o que não vai fazer parte da nossa vida. O que é essencial, que não falte na nossa vida e o que deve ser deixado de lado, porque não tem tanto valor. Então, que esse possa ser um ensinamento para nós tirar dessa parte aqui do estudo do livro de Mórmon. E como nós podemos, então, garantir que vamos estar em sintonia com o Senhor para poder saber, assim como o Mórmon soube, o que é a prioridade adicionar na nossa vida? Temos tantas coisas a serem feitas, tantas responsabilidades, muitas vezes diferentes, às vezes como profissional, como pai, nossos chamados na igreja, como filhos, como várias coisas, papéis que desempenhamos durante a vida. Como saber o que é mais importante? Então existe algo que pode nos ajudar, que é o livro de Mórmon. E eu vou ler agora uma citação do presidente Hinckley que vai mostrar como a leitura do livro de Mórmon pode ajudar eu e ajudar você a tomar as melhores decisões sobre o que devemos adicionar ou retirar da nossa vida, aquilo que é e aquilo que não é prioridade. Agora eu vou ler então a citação que diz: vocês podem achar que estão ocupados demais. 10 ou 15 minutos ao dia com as Escrituras e particularmente com o livro de Mórmon darão a vocês um maravilhoso discernimento das grandes verdades eternas que foram preservadas pelo poder do Onipotente para abençoar seus filhos. Ao lerem, vão se aproximar-se dele, que é o autor de nossa salvação. Então, a leitura do livro de Mórmon, de 10 a 15 minutos por dia, vai exercer um poder poderoso, maravilhoso, para nos ajudar a ter o discernimento daquilo que tem maior valor na nossa vida. E para que nós, no mesmo espírito de Mórmon, que teve que buscar a orientação do Senhor para saber como resumir 1000 anos de história em algumas páginas, que nós vamos saber também, nesse mesmo espírito, pela orientação do Senhor, o que incluir na nossa vida. Dentre tantas e tantas coisas que temos que fazer, qual deve ser as nossas prioridades agora, amanhã e depois. Tá bom? Então, a leitura do livro de Mórmon vai nos ajudar em relação a isso. Uma parte interessante aqui sobre as placas, então aqui diz que tinha esses 4 tipos de placas, né? As placas menores de Nefe, que elas eram de primeiro Nefe, segundo Nefe, Jacó, Enos, Jarom e Omni. Essas eram as placas menores. As placas maiores, elas incluíam o livro de Lehi. Então, o livro de Lehi, ele chegou a ser traduzido pelo profeta Joseph Smith, que são as 116 páginas perdidas por Martin Harris. Então, o livro de Lehi, ele foi traduzido. É interessante, quando eu estava estudando essa parte, pensar que Joseph Smith e até o Martin Harris e outros irmãos lá no início, eles tiveram acesso às 116 páginas do livro de Mórmon, que nós hoje não temos acesso. Então, o segundo conjunto de placa eram as placas maiores de Nefe. O terceiro eram as placas de Éter, que é o livro de Éter. E depois as placas de latão. As placas de latão, são muitas citações dessas placas, né, aparecem no livro de Mórmon. E as placas, todas as placas, elas compõem então as placas de Mórmon, né, o livro de Mórmon todo, que seria o livro de Lehi, que foi retirado, né, porque as placas se perderam. Primeiro Nefe, a Omni, então faz parte. As palavras de Mórmon é a terceira parte. A quarta parte do livro de Mórmon é de Mosias a Mórmon, né, que são essas placas maiores. A quinta parte é o livro de Mórmon, né, do capítulo 8 ao 9, onde ele conclui, onde na verdade Moroni conclui o livro do seu pai. Depois tem um resumo de Moroni feito das placas de Éter, que é o livro de Éter, e para encerrar então as palavras de Éter, de Moroni, né, que é onde encerra o livro de Mórmon que nós temos hoje. E por último temos então a parte selada do livro de Mórmon, que aí nós não temos acesso. Então essas são as partes das placas e as partes do livro de Mórmon em si, tá bom? Então essa é a primeira parte do nosso episódio, é uma visão geral e algumas lições que podemos tirar sobre a breve explicação do livro de Mórmon, né? Essa breve explicação do livro de Mórmon. Então é interessante, né? Podemos
ter isso e poder usar esse padrão na nossa vida sobre como definir aquilo que tem maior importância e como definir nossas prioridades, seguindo o padrão de Mormon. Como que ele definiu o que era prioridade, o que deveria estar no livro de Mormon e o que não deveria estar. Então, que esse padrão nós possamos seguir também durante a nossa vida. Primeiro livro de Nefe, seu governo e ministério. Relatos sobre Leí, sua família, Saria e seus 4 filhos. Sua mulher Saria e seus 4 filhos, que se chamavam, a começar pelo mais velho, Lamã, Lemuel, Sam e Nefe. O Senhor avisa Leí que saia da terra de Jerusalém, porque ele profetiza ao povo acerca de sua iniquidade, e eles procuram tirar-lhe a vida. Ele viaja durante 3 dias através do deserto com sua família. Nefe toma seus irmãos e volta à terra de Jerusalém, em busca do registro dos judeus. O relato dos seus sofrimentos. Tomam as filhas de Ismael para esposas. Tomam as suas famílias e vão para o deserto. Seus sofrimentos e aflições no deserto. Rota das suas viagens. Chegam às grandes águas. Rebelião dos irmãos contra Nefe. Ele confunde-os e constrói um barco. Dão ao lugar o nome de Abundância. Atravessam as grandes águas, indo para a terra da promissão, e assim por diante. Isso segundo o relato de Nefe, ou, em outras palavras, eu, Nefe, escrevi esse registro. Capítulo 1. Nefe inicia o registro de seu povo. Em visão, Leí vê uma coluna de fogo e lê um livro de profecias. Louva a Deus, prediz a vinda do Messias e profetiza a destruição de Jerusalém. É perseguido pelos judeus, aproximadamente 600 a.C. Eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai. Tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Sim, havendo adquirido um grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus, faço por isso um registro de meus feitos durante minha vida. Sim, faço um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. E sei que o registro que faço é verdadeiro, e faço-o com minhas próprias mãos, e faço-o de acordo com o meu conhecimento. Pois aconteceu, no começo do 1º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo meu pai Leí morado todos os seus dias em Jerusalém, e apareceram muitos profetas, nesse mesmo ano, profetizando ao povo que todos deveriam arrepender-se, ou a grande cidade de Jerusalém precisaria ser destruída. Então aqui é uma leitura de 1 Nefe 1, no capítulo 1, versículo 1 ao 4, que faz parte do bloco do capítulo de hoje, do episódio de hoje do podcast. Então aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, essa introdução aqui, como a gente leu na breve explicação, essa introdução aqui em cima ela foi feita direto por Nefe, nas palavras de Nefe. Também aqui os cabeçalhos do capítulo, todos os cabeçalhos dos capítulos do livro de Mormon, eles foram adicionados posteriormente. Eles não faziam parte do trecho, do relato original que Joseph Smith recebeu para fazer a tradução do livro de Mormon. Eles foram adicionados posteriormente para melhor entendimento de cada capítulo. O que eu gostaria de comentar aqui nesse trecho de 4 versículos, 1 Nefe 1 ao 4, especialmente no primeiro versículo. Esse primeiro versículo tem até uma piada que diz que é o versículo mais lido da história do livro de Mormon, porque todo mundo, quando começou a ler o livro de Mormon, mesmo quem não conseguiu terminar ou não consegue ir até o final, sempre começou pelo eu, Nefe, tendo nascido de bons pais. Então esse realmente é o versículo mais lido aí na história do livro de Mormon, é 1 Nefe 1:1. Aqui nesse versículo, eu queria tirar um comentário aqui para que nós pudéssemos aplicar na nossa vida, tá? Então aqui Nefe diz que ele nasceu de bons pais, recebeu instrução e todo o conhecimento de seu pai, e tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Interessante aqui que Nefe, ele fala que ele passou por muitas aflições.
E nós sabemos, pelo menos de algumas, né, que estão relatadas no livro de Mórmon. Problemas com seus irmãos, problemas com seus familiares. Depois teve uma discórdia na família, ele teve que se afastar da sua família, dos seus irmãos, né, a pedido do Senhor. Teve dificuldade com Labão, né, quando teve que derramar sangue a pedido do Senhor. Com certeza foi algo que afligiu muito ele. Várias outras aflições que Nefe deve ter passado na sua vida e que nós até nem temos conhecimento. Então aqui Nefe diz: tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui não obstante altamente favorecido pelo Senhor. Então eu gostaria de frisar aqui essa frase: fui não obstante altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Então Nefe, ele passou por muitas aflições e não obstante ele reconheceu que durante todos os dias da sua vida ele foi favorecido pelo Senhor. No dicionário, esse termo, né, aqui se eu fazer uma pesquisa na internet, não obstante, o que significa? Diz assim, ó: não obstante significa apesar de, embora, ainda que. Então aqui Nefe falou assim, ó: tendo passado por muitas aflições no decurso de meus dias, apesar disso, fui altamente favorecido pelo Senhor. Apesar disso, fui favorecido pelo Senhor. Então, ainda que eu passei por muitas aflições, eu fui altamente favorecido pelo Senhor. Então, perceba que Nefe tinha suas aflições, suas dificuldades, como eu, como você temos, mas ele tinha essa capacidade de, mesmo em meio às aflições, enxergar a mão de Deus e ver que ele estava sendo favorecido pelo Senhor, não obstante, apesar de, mesmo que ele estivesse passando por dificuldades e provações, ele conseguia ver a mão do Senhor. E esse é um exercício que nós podemos aplicar à nossa vida. Apesar das nossas aflições, apesar das nossas dificuldades durante a nossa vida, ainda assim, não obstante, apesar disso, mesmo que com isso, podemos ver a mão do Senhor e então veremos que fomos e somos altamente favorecidos por Ele em todos os nossos dias, assim como Nefe conseguiu enxergar isso durante o decorrer da sua vida. Então, eu gostaria de convidar você a fazer um exercício. Pegar uma folha de papel e dividir ela em duas colunas. Na primeira coluna da esquerda, você pode escrever algumas aflições que você passou ou que você está passando na sua vida. Aflições poderiam ser tudo aquilo que incomoda você. Pode ser um problema que você está enfrentando, uma dificuldade de saúde, financeira, familiar, um problema de relacionamento, uma dificuldade pessoal, com um vício, com um problema com um filho, enfim, alguma coisa que está afligindo você. Escreva isso do lado esquerdo. Agora, do lado direito, escreva tudo que você percebe que, mesmo assim, você está sendo abençoado pelo Senhor, ou seja, coisas que você está sendo favorecido por Deus. Vamos dar um exemplo. Talvez isso poderia se aplicar a uma pessoa que deseja muito se casar e que até o momento não conseguiu encontrar seu cônjuge. Essa pessoa, ela tem essa aflição, ou seja, algo que está afligindo ela, esse desejo justo que ela tem de casar. E ela não sabe se isso vai se concretizar nessa vida, quando vai ser e o porquê, talvez, que isso ainda não aconteceu. Então essa pode ser a aflição que está incomodando essa pessoa. Agora, do lado direito, ela pode escrever bênçãos que ela já está recebendo hoje. Apesar de, não obstante ela não ter essa bênção que ela quer, ainda ela pode ver a mão do Senhor de outras formas abençoando ela. Talvez, usando outro exemplo, uma pessoa que tem uma doença, talvez um câncer, e está passando por essa aflição, por essa dificuldade. Essa pessoa poderia colocar no lado esquerdo da nossa folha de papel essa doença que ela está passando. Isso é uma aflição real, é algo que está afligindo ela. Agora, do lado direito, ela pode escrever coisas e formas como ela pode reconhecer a mão do Senhor. Talvez ela pode reconhecer a mão do Senhor, vendo que o Senhor está enviando anjos que estão ajudando ela em suas dificuldades, que o Senhor está provendo tratamentos, remédios, médicos, enfermeiros, pessoas que estão ali para ajudar essa pessoa. Então, mesmo que ela esteja passando por essa aflição tão real e tão difícil, ela pode usar o padrão de Nefe de usar o termo não obstante. Apesar disso, mesmo que não esteja como eu gostaria,
eu sou altamente favorecido pelo Senhor. Então eu sei que esse é um exercício importante que eu e você façamos frequentemente em nossa vida. Não focar apenas no lado esquerdo da folha do papel, apenas para as aflições, para as dificuldades. Nefe nos mostrou isso. No primeiro versículo do livro de Mórmon, essa lição fica muito clara. Nefe teve muitas aflições no decurso de seus dias, ou seja, durante toda a sua vida. Mas aí ele segue. Não obstante, fui altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. E aqui, quando ele fala que ele foi favorecido em todos os seus dias, significa os dias com chuva e os dias com sol. Significa os dias bons e os dias não tão bons. Os dias alegres e os dias tristes. Nefe reconhecia a mão do Senhor em todos os seus dias. Eu sei que se eu e você reconhecermos a mão do Senhor em todos os nossos dias, os bons e os ruins, os fáceis e os difíceis, os alegres e os felizes, nós poderemos então ser mais abençoados. Poderemos, assim como Nefe, dizer no final da nossa vida, ou hoje mesmo nesse momento: olha, eu tenho passado por muitas aflições. Eu já passei por muitas aflições, ou eu estou passando por aflições. Não obstante, apesar disso, mesmo que isso esteja acontecendo, eu sei, eu vejo que eu estou sendo favorecido pelo Senhor em todos os meus dias, porque eu consigo ver a mão do Senhor na minha vida. Então eu convido você a aplicar esse versículo vendo a mão do Senhor na sua vida, especialmente durante suas aflições. Tome o cuidado para que você não foque apenas nas aflições, apenas no lado ruim da vida, apenas nas coisas que não estão como você gostaria, apenas nas coisas que estão dando errado, apenas nas coisas que não são como você esperava que fosse. Não foque apenas nas aflições, não foque apenas nas dores, nas dificuldades, nas privações e provações. Isso faz parte, não pode negar. Nefe não negou isso. Ele falou que ele teve muitas aflições durante sua vida, mas, não obstante, ele também via a mão do Senhor. Foque um pouco da sua energia, ou a maior parte da sua energia, em ver a mão do Senhor. Não foque apenas nas aflições, nas dificuldades. Veja a mão do Senhor, procure a mão do Senhor. E eu sei que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, é possível enxergar a mão do Senhor de alguma forma agindo para abençoar você, abençoar as pessoas que você ama, com anjos que ele vai enviar, com impressões espirituais, com experiências espirituais. Eu sei que nós somos favorecidos pelo Senhor todos os nossos dias, e especialmente nos dias de maiores aflições. Espero que você possa ter suas próprias impressões também ao estudar esses capítulos. E esse é o episódio de hoje, então, onde falamos sobre a breve explicação do livro de Mórmon e também lemos os primeiros versículos aqui, 1 Nefe, do 1 ao 4. Vamos ter um próximo capítulo, um próximo episódio, do podcast, onde leremos mais trechos do livro de Mórmon e vamos comentando, tirando lições importantes para poder aplicar na nossa vida. Um abraço e até mais.